filho, o Renato Paiva não é mais técnico do time do Botafogo, né? Depois da eliminação do Super Mundial para o Palmeiras, o Renato Paiva foi demitido com menos de 48 horas da derrota. O anúncio foi feito na madrugada de hoje, segunda-feira. E nós estamos aqui para comentar a cronologia dos últimos meses do Botafogo, tentar entender o que é que levou o Paiva a ser demitido e, mais do que isso, tentar entender o panorama geral do Botafogo, o que dá para esperar desse time no segundo semestre. Mas antes de entrarmos nos pormenores do assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like no comentário falando o que você está achando dessa fase do Fogão. Vamos lá, ordem cronológica. O Botafogo foi campeão da Libertadores no dia 30 de 11 de 2024. E ele também foi campeão do Brasileiro no dia 8 do 12. Então, em pouco mais de 2 semanas aí, menos do que isso, em uma semana, o Botafogo foi campeão da Libertadores e campeão do Brasileiro, um sonho para qualquer time. E aí não deu nem tempo de comemorar o Brasileiro direito e eles já tiveram que embarcar para Doha para disputar lá o torneio Intercontinental, né, que é o antigo Mundial. E teve toda aquela polêmica relacionada ao avião do Botafogo, que o Textor tinha alugado um e foi entregue outro e ninguém verificou, e aí o John viajou com as pernas para cima, e aí foi totalmente desconfortável para todos os jogadores. Fato é que eles chegaram lá quebrados e acho que em 2 dias eles tinham que jogar a partida contra o Pachuca. Não deu outra, com um calendário tão apertado, com poucos dias de treino e com as más condições do voo, que era um voo super longo, acho que 14 horas, o Botafogo perdeu por 3-0 para o Pachuca. E também nós tivemos nessa época, ali em dezembro, algumas entrevistas do Arthur Jorge falando que ele queria e que ele merecia um aumento salarial. Isso começou a desgastar a relação do Arthur Jorge com a diretoria do Botafogo. Ele tinha alguns bônus a receber, como premiações, né, pelos campeonatos conquistados na Libertadores, no Brasileirão, e além disso ele queria também um aumento salarial, porque ele tinha acabado de ser campeão com o Botafogo, era campeão pela primeira vez da Libertadores, foi campeão depois de muitos anos pelo Brasileiro, e ele entendia que ele merecia aí um aumento salarial que não foi dado pela diretoria. O Arthur Jorge, então, rescinde o seu contrato com o Botafogo e vai treinar o time do Al Rayyan. Tudo isso aconteceu no dia 28 do 12, né? A saída do Arthur Jorge se deu no dia 28 do 12, como noticiado pelo GE. Cara, eu entendo que isso daqui era uma faca de 2 gumes, né? Se por um lado você dá razão ao Arthur Jorge e simplesmente atende o aumento salarial que ele pediu, você tá dando poder para um cara que, em vez de trocar ideia contigo no particular, foi na mídia e expôs a exigência dele, né? Não sei se o Arthur Jorge, antes de falar em entrevistas, chegou a falar com a diretoria, mas fato é de que o anúncio de o pedido, né, de um aumento salarial é algo que você faz internamente dentro da tua empresa, dentro ali do teu meio corporativo. Você não sai falando em entrevista o quanto você quer ganhar e pressionando o teu chefe dessa maneira. Eu acho que muito naquela época teve a intenção de ter o apoio popular, de ter o apoio da torcida do Botafogo para que o Arthur Jorge pressionasse a diretoria. Isso não aconteceu. O Textor fingiu que não tinha visto e o Arthur Jorge acabou saindo do Botafogo. Só que, por outro lado, se você não cede, né, o pedido de um treinador, você perde um grande treinador. Né? O Arthur Jorge ele fazia um trabalho belíssimo com o Botafogo, tinha tirado o Botafogo da fila do Brasileiro, tinha dado o primeiro título de Libertadores dos caras. Então, assim, foi uma situação de perde-perde, né? Os dois acabaram saindo perdendo. O Arthur Jorge não pôde dar continuidade a um belíssimo trabalho que ele vinha fazendo, e o Botafogo ganhou ali no quesito de eu não dei o braço a torcer para os pedidos financeiros dele, mas também perdeu um grande técnico, né? E assim, isso tudo deu início a uma novela que durou 2 meses. O Botafogo demorou 2 meses para encontrar um substituto do Arthur Jorge. Teve até negociação e quase fechamento de contrato com um técnico que nem sequer licença para atuar no Mundial de Clubes teria. Então, o Botafogo teve muitas negociações frustradas, foram muitos nomes especulados e que não fecharam, e por fim, 2 meses depois, o Botafogo ele fecha com o Renato Paiva. E é importante destacar também que nesse período de 2 meses, lá no começo do ano, janeiro e fevereiro,
o Botafogo disputou 2 finais. Ele disputa a final da Recopa contra o Racing, da Argentina, e depois disputa a final da Supercopa do Brasil com o Flamengo, e perde as duas, né? Então é como se o Botafogo tivesse se dado ao luxo de perder finais de 2 competições, de 2 troféus, que ele não tem esses troféus na sua galeria. E aí eles simplesmente abriram mão, jogaram muito mal as partidas e simplesmente abdicaram desses 2 títulos que não são assim os top da temporada, mas são importantes sim para você continuar ali uma trajetória vencedora. Bom, e aí depois o Renato Paiva chega, né, após esses 2 meses aí de tentativa de contratação de técnico, de perda de 2 títulos, de 2 finais inéditas para o Botafogo, o Renato Paiva chega e você olha assim e fala, cara, sério que não tinha ninguém melhor para trazer? Não que ele seja o pior técnico do mundo, mas ele não é um técnico vencedor. Ah, mas o Arthur Jorge também não era lá aquelas coisas e deu certo. Pois é, o Arthur Jorge também foi uma aposta. E aí o Textor ele vai pela mesma linha de raciocínio. Treinador português, que não tem lá muitos trabalhos grandes, né? Não tem trabalhos grandes no mercado, e que tem uma filosofia de jogo aqui que me agrada, então, pum, vou contratar esse cara. Cara, assim, eu tô com os números aqui, o Renato Paiva disputou 23 jogos pelo Botafogo, né? Ficou à frente do time por 23 jogos, teve 56,5% de aproveitamento, né? Então foram 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. E assim, desde o começo, o trabalho do Renato Paiva foi um trabalho que não encaixou de primeira, que na verdade até os últimos jogos aí você não conseguia ver assim um grande padrão tático, grandes jogos do Botafogo. E assim, ele tinha pegado um time que tinha acabado de ser campeão de Libertadores brasileiro. E que, beleza, perdeu algumas peças como o Thiago Almada, o Luiz Henrique, mas que ainda assim continua sendo um time robusto e um time muito interessante, com boas peças. E não é como se o Botafogo tivesse vendido esses 2 jogadores e não tivesse sido reposições. Chegaram reposições. Daí a gente pode discutir peça por peça qual que é melhor, mas o fato é de que o Renato Paiva ele tinha material para trabalhar e ele não conseguiu entregar, acho que nem 50% do que o time do Botafogo estava jogando no ano passado. O melhor jogo do Renato Paiva à frente do Botafogo foi contra o PSG. O Botafogo, diante do PSG, fez um jogaço dentro da sua proposta. Qual era a proposta? Era claramente fechar a casinha, não deixar com que os caras pensassem muito com a bola, então o Botafogo foi muito robusto no meio de campo, e que quando tivesse a bola e tivesse oportunidade, contra-ataque, bola no Igor Jesus e torcer para ele marcar o gol. E foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo ele vence por 1-0 com o gol do Igor Jesus, assistência do Savarino, e com uma excelente partida de toda a sua parte defensiva. Todo mundo marcou muito, todo mundo estava muito concentrado. Quem veio do banco de reservas não deixou com que o nível da partida caísse. Então, esse foi definitivamente o melhor jogo do Renato Paiva à frente do Botafogo. Só que a crítica vem agora. O Renato Paiva, ele queria jogar o tempo todo como se o Botafogo enfrentasse PSGs todos os jogos. O que eu quero dizer com isso? Um dos jogos, antes da paralisação para o Mundial, do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, foi contra o Santos. Não me engano se foi o penúltimo ou antepenúltimo jogo. E, cara, o Botafogo jogou dentro da Vila Belmiro retrancado. É natural que quando você vai, às vezes, jogar como visitante, você segure um pouco a sua onda e o time da casa que tenha mais ações com a bola. Só que o Botafogo, para o tamanho do Botafogo, para as peças que o Botafogo tinha, jogou muito mal dentro da Vila Belmiro. E só ganhou aquele jogo porque o Santos teve uma expulsão e porque o Arthur fez um cruzamento que acabou entrando. Né? Não teve desvio nem nada, o cruzamento foi atravessando a área, quando viram, pum, estava dentro do gol. Então não foi um Botafogo que conseguiu ganhar do Santos, que na época estava na zona de rebaixamento precisando pontuar, com domínio, com superioridade. O Botafogo sofreu para ganhar do Santos, que estava na zona de rebaixamento e que não vive uma boa temporada. Cara, como que o Botafogo ganha de 1-0 do PSG, do atual campeão da Champions League, e sofreu para ganhar do Santos, que estava na Série B? Alguma coisa não encaixava. E o que não encaixa é exatamente isso, era a postura que o Renato Paiva pedia de seus jogadores. O Botafogo é um time que tem totais capacidades de ser ofensivo, de ser dominante, de ter a posse de bola, de amassar o adversário, tem peças para isso. E jogava assim com o Arthur Jorge. Só que com o Paiva, ele tinha uma postura muito mais cautelosa, em excesso,
que acabou prejudicando e minando o seu trabalho. E foi exatamente isso que aconteceu no pior jogo do Botafogo, na minha opinião, que foi contra o Palmeiras, tá? Que foi o jogo, inclusive, que eliminou o Botafogo aí do Super Mundial e que posterior a ele nós tivemos aí a queda do Renato Paiva. O Botafogo jogou com medo do Palmeiras. Se você pega os últimos anos, o último ano, vamos pegar 2024, o Botafogo ele é campeão da Libertadores eliminando o Palmeiras nas oitavas. O Botafogo ele é campeão do Brasileiro tendo um jogo decisivo contra o Palmeiras nas últimas rodadas, ganhando e sustentando até o final o primeiro lugar na competição. Então, assim, não é como se o Botafogo fosse super inferior ao Palmeiras e não é como se o Botafogo não enfrentasse o Palmeiras no mínimo aí 2, 3, 4 vezes no ano. O Botafogo conhece o time do Palmeiras e mais, o Botafogo tem total poderio para fazer frente de igual para igual com o time do Palmeiras. Só que o Renato Paiva ele entra com uma postura totalmente covarde. Ele recua o time, ele deixa o time esperando o Palmeiras o tempo todo no campo de defesa. A bola não saía do pé do Palmeiras, o Palmeiras é quem tinha todas as atitudes ofensivas do jogo. E o Renato Paiva só coloca o time para atacar, só coloca o time para produzir ofensivamente falando, quando o Palmeiras faz 1-0 já na prorrogação, depois dos 100 minutos de jogo. Isso é um absurdo. Isso mostra como ele era um técnico de postura covarde e isso mostra o porquê ele foi demitido. Então não é que o Renato Paiva foi demitido injustamente, se é que alguém vai falar isso. O Renato Paiva foi demitido porque ele era medroso. Porque dentro de uma Vila Belmiro com o Santos na zona de rebaixamento, o Botafogo não teve peito para fazer 2, 3-0, porque tinha condições para fazer. Inclusive era o medo do Santista que o Botafogo fizesse isso. Porque contra um Palmeiras, o Botafogo não teve coragem de fazer um jogo digno, de fazer um jogo de igual para igual que ele tinha totais condições de fazer. Se ia ganhar ou não, outros 500, dentro dos 90 minutos ou dos 120 com a prorrogação, é bola, filho, é 11 contra 11. Só que o Botafogo enfrenta o Palmeiras 2, 3, 4 vezes no ano, o Botafogo ganhou títulos em cima do Palmeiras nos últimos anos e entrou como se fosse um total covarde. Como se o Palmeiras, na verdade, fosse o PSG. Como se o Palmeiras, na verdade, fosse o maior clube do mundo e o Botafogo não fosse nada, e não tivesse ganhado nada em cima dos caras. Entende? Então, o Renato Paiva, ele é demitido de forma justa. Agora a gente tem que conversar sobre outra coisa, a gente tem que conversar sobre o que sobra para o Botafogo a partir daqui. Porque foram 2 meses para você contratar o cara, né? Foram 2 meses até você bater o veredito, foram 2 finais perdidas, 2 meses, Renato Paiva chega. Chegou em fevereiro, final de fevereiro, vamos contar a partir de março. Março, abril, maio, junho. 4 meses aí de trabalho, hoje é 30 de junho, 4 meses aí de trabalho. Ele já foi demitido. E aí? Nós temos agora o segundo semestre, né? E o Botafogo está nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil e está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Arrisco dizer que como a disputa lá em cima está tão acirrada, o Botafogo ele corre por fora para conquistar o Campeonato Brasileiro. Só se o próximo técnico que chegar conseguir arrumar a casinha de forma super rápida e o Botafogo fizer uma arrancada assim, histórica para conseguir estar lá e brigar pelo Campeonato Brasileiro, o que eu acho difícil. O que sobra realmente para o Botafogo é oitavas de final da Libertadores e oitavas da Copa do Brasil. Mata-mata. E aí? Será que o Textor vai desperdiçar mais dois mata-matas, né? Como ele desperdiçou 2 finais de títulos que seriam inéditos para o Botafogo? Ou será que dessa vez ele aprendeu a lição e vai ser mais ágil? E vai tentar uma solução mais rápida e mais robusta? Porque o Renato Paiva, me desculpe, mas quando ele foi anunciado, você via claramente que não era um técnico ao nível do desafio, de treinar um time que tinha acabado de ser, cara, campeão da América. Tinha acabado de ser campeão do Brasileiro. Você via que ele não tinha o cacife para isso. Uma coisa é você ser contratado para tentar chegar lá. Outra coisa é você ser contratado para sustentar o primeiro lugar. São 2 situações completamente diferentes que exigem profissionais diferentes. Então, assim, esse segundo semestre, para que o Botafogo consiga conquistar alguma coisa, exige consistência. Exige uma escolha e sustentar essa escolha até o fim. Só que não é apenas sustentar, é na hora de escolher, escolher com prudência, escolher com responsabilidade e escolher alguém à altura do desafio. E não demorar para escolher. Tudo bem que o mercado de técnicos não é a coisa mais vasta do mundo nesse momento. Né? Nós temos profissionais cada vez mais escassos. A gente tem os medalhões de sempre, mas está cada vez mais difícil de você descobrir técnicos novos e que realmente sejam competentes. Só que isso não é o meu trabalho, isso é o trabalho do Textor.
E eu acho que ele precisa ser mais efetivo, ele precisa ser mais rápido quando o assunto é contratar um técnico para o Botafogo. Porque não é todo o trabalho que acontece como o do Arthur Jorge aconteceu, que em poucos meses o trabalho vai, encaixa e pá, você é campeão de 2 títulos importantes. Não é assim que acontece. Geralmente as coisas precisam de processo. Olha só o Abel Ferreira no Palmeiras, por exemplo. São anos de treinamento daquela equipe e quase todo ano ele crava pelo menos um títulozinho. Ah, e é importante ressaltar também que essa demissão do Renato Paiva acontece depois que o Textor anuncia que vai se afastar do Lyon, que acabou de ser rebaixado no campeonato francês, e se aproximar mais da gestão do Botafogo. A ver, né? A ver se essa aproximação dele com o Botafogo vai surtir efeito no sentido de imediatez. No sentido de, ok, tô aqui, vamos então pegar as rédeas aqui do bagulho e vamos conduzir isso da forma mais coerente, mais correta, mas também mais rápida possível, porque essa temporada está em andamento. Daqui a pouco o Brasileirão volta, daqui a pouco a Libertadores volta, a Copa do Brasil volta, e aí? O Botafogo vai disputar esses mata-matas sem técnico, correndo o risco de desperdiçar mais 2 competições? É muito triste você ver um time que acabou de ser campeão da América e campeão do Brasileirão estar desperdiçando o seu ano dessa forma. E não está desperdiçando porque não tem peças boas no elenco. Está desperdiçando porque tem um gestor que não tem senso de urgência e que não tem, parece que, fome de ganhar, tá ligado? Porque se o Textor tivesse fome de ganhar, ele não tinha jogado fora aqueles 2 títulos do começo da temporada. Então, fica aí o questionamento, vamos ver os próximos capítulos dessa história. E eu jogo para você a pergunta de quanto tempo o Textor precisará para contratar um novo técnico para o Botafogo. E vai ser mais um português low profile ou você acha que dessa vez ele vai trazer um medalhão, um cara mais conhecido e que esteja à altura do projeto do Botafogo? Deixa nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!